Manhã Diversa está de volta e agora, é claro, para nossa resenha esportiva. Por isso, estou aqui com Gabriel Luterbach. Vamos começar falando do Galo, Gabriel? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Tem atleticano feliz, não tem? A galera tá feliz. Tem atleticano feliz porque o Galo venceu o Carabobo, é isso mesmo, da Venezuela e está na próxima fase da Libertadores. E o Atlético Mineiro abriu o placar logo aos 16 minutos. E sabe de quem? Sempre ele, o Hulk. Detalhe para o passe de cabeça de Edenilson e Paulinho. E na jogada seguinte, o garçom Paulinho ampliou. No último minuto do primeiro tempo, o time venezuelano descontou. Pernia deu mais emoção para a partida. Na etapa final, Edenilson tirou a preocupação dos atleticanos. Em jogada embolada, sobrou para o camisa 8 marcar. E o Galo poderia ter saído do Mineirão com uma goleada. Vargas ainda teve chance de pênalti, mas desperdiçou. Atlético 3, Carabobo eliminado, 1. Gabriel, tá virando uma conta quase que exata. Se tem jogo do Atlético Mineiro, tem gol do Hulk. Ele que já é o maior artilheiro do Atlético Mineiro em competição da Libertadores. Então, Hulk realmente é impressionante, já é ídolo da torcida, da massa atleticana. E dá motivo o tempo inteiro, né? Exatamente, dá motivo o tempo todo. O jogo, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro começou com tudo apoiado pelos torcedores no Mineirão. O primeiro jogo tinha sido 0-0, então precisava fazer um gol. Fez um gol e deu uma aliviada, deu uma tranquilizada nos jogadores. Na jogada seguinte, eles recuperaram a bola e ampliaram. E aí parece que o Atlético desligou um pouquinho. Tomou aquele golzinho no finalzinho do primeiro tempo, que eu até acho que fez bem, porque você entra no segundo tempo ligado, sabendo que precisa manter o nível para poder prosseguir de fase. Então, no segundo tempo, o Atlético fez o gol com o Edenilson, uma jogada um pouco esquisita até, é um bate-rebate, sobrou ali para o Edenilson e ele colocou a bola no fundo das redes. E ainda poderia ter até ampliado com o gol do Vargas, mas o Vargas perdeu o pênalti. Um detalhe só curioso desse lance, porque o Hulk, ele estava em campo, então o Hulk poderia ter batido o pênalti, né? Mas deixou pro Vargas e o Vargas perdeu. Então um detalhe curioso aí desse lance do pênalti. E tem coisa que é melhor não arriscar, né? E a gente está falando do Hulk, mas é claro que ele não ganha a partida sozinho, apesar de ser um grande finalizador e que está funcionando muito bem com o Paulinho, né? Exatamente, essa dupla tem dado muito certo, o Hulk e Paulinho ali no ataque. Você vê que o primeiro gol o Paulinho dá pro Hulk, depois o segundo gol o Paulinho participa novamente. Então essa dupla de ataque tem dado muito certo e até falando um pouquinho do esquema tático do Galo, porque o Galo esse ano está diferente com o Kudê. Ele joga com o Alan um pouco mais recuado e aí tem uma linha de 3 no meio. Edenilson na direita e ele joga muito bem pela ponta direita. Não é um ponta, né? Porque ele joga mais pro meio, mas ele fica mais ali na posição da direita. Tem o Pedrinho no meio e tem também o Patrick na esquerda. O Patrick é muito bom jogador. Ontem ele fez mais uma partidaça. E aí você dá mais liberdade pro Hulk e Paulinho ficarem próximos. E esses dois jogadores são fatais. Eles próximos, então, dá esse gol, retorno de gols para o Atlético Mineiro. E foi isso que a gente viu. E não bastasse aí esse placar favorável, vamos falar de dinheiro também, Gabriel? Porque o Pix tá em dia, não tá, para o Atlético Mineiro? Exatamente, 5,1 milhões de reais para o Atlético Mineiro por ter vencido o Carabobo e ter prosseguido de fase. Então, é um dinheirinho bom. Coloca aí, ó, o dinheiro aí, 5,1 milhões. É um dinheiro muito bem-vindo, né? Nossa Senhora! E se prosseguir de fase, chegar na fase de grupos, é mais dinheiro garantido. E só por disputar a fase de grupos também tem mais dinheiro garantido. Então, realmente, a Libertadores paga muito bem. E é por isso que é uma taça de objeção de todos os times sul-americanos, né? Tá todo mundo ali visando realmente Libertadores, como você colocou, né, Gabriel? Só de avançar, já tem esse benefício financeiro, se ganha, então... Exatamente. O Atlético Mineiro, então, como eu disse, passou, tá na próxima fase. Vamos colocar a arte, então, aqui no telão pra gente poder mostrar ao pessoal de casa. Atlético, então, na terceira fase. E aí, o confronto da próxima fase tá ali, o vencedor da chave 8. Vai sair do confronto entre Milionários e Universidade Católica, que vai acontecer hoje. Na ida ficou 0-0, então tá tudo em aberto. Milionários ou Universidade Católica vai enfrentar o Atlético na próxima fase. Aí já é um jogo mais difícil. Milionários já é um time mais robusto, o Universidade Católica também do Chile já é um time também melhor, com certeza. Então vai ser um desafio aí mais difícil para o Galo comparado ao Carabobo da Venezuela.
no fim de semana, claro, no sábado tem mais jogo do Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro, vai enfrentar o Democrata, e aí o Atlético Mineiro já está garantido na próxima fase, pode até dar o prestígio de poupar. Queria até saber da Bárbara, você no lugar do Cudê, o Cudê por um dia, você pouparia? Já está garantido, jogou quarta-feira, dá um descanso para os jogadores. Eu iria poupar e, claro, assim, ali nos bastidores, avisando e conversando com eles que a necessidade de manter a postura em campo seria fundamental. Exatamente. Mas, assim, tem que poupar. Exatamente, até porque dá um descanso também. O Hulk jogou no fim de semana no Mineiro, jogou novamente, então vamos dar um descanso aí para os jogadores, já cumpriram o papel dele, e é bom que dá rodagem também, né, para saber com quem que vai poder contar. Para saber se pode contar, né, com a galera. Grupos, exatamente. Vamos falar agora sobre Copa do Brasil, porque o Bragantino avançou mesmo empatando. O Bahia de Feira saiu na frente. Aos 3 minutos, Peterson abriu o placar ao dominar sozinho dentro da área. Depois disso, o Braga acordou. Bruninho bateu mascado. Aos 28, pênalti em cima do Sorriso, mas Arthur, o camisa 10, desperdiçou. O Braga continuou pressionando. Borbas perdeu. Arthur dentro da área, idem. E no fim do primeiro tempo, dentro da área, Alan fez uma defesa sensacional. De tanto martelar, uma hora saiu o gol. Bruninho enfim marcou. O Braga continuou tentando, mas parou pela falta de pontaria e no goleiro Alan. Bahia de Feira eliminado 1, Bragantino classificado também 1. E nesse jogo o Bragantino sofreu o gol, mas não sentiu, e isso exige, claro, muita maturidade, né, para não desandar. Exatamente, isso foi primordial, né, porque a gente viu ali que sofreu o gol e continuaram tentando. Uma hora saiu o gol do Bruninho, que deu o empate, e aí, por conta do Bragantino, seu visitante, ele passou de fase, porque o Bahia de Feira já tinha o privilégio de jogar em casa, então, mesmo com o empate, o Bragantino passou. E aí a gente pode falar que não era um bom dia do Arthur, né? O Arthur, que é o camisa 10 do Bragantino, o principal jogador, perdeu o gol, perdeu o pênalti. E aí eu vou chamar a atenção. Também ontem não era dia de fazer gol de pênalti, né? Eu ia falar isso também, porque o Vargas também perdeu. Também. Exatamente. Então o Bragantino que tentou, uma hora foi, poderia até ter saído com um resultado melhor, mas aí quem se consagrou foi o goleirão Alan. E é muito legal ver isso também, né, o Bárbara? Porque Copa do Brasil é um campeonato que dá mais visibilidade para esses jogadores, para o Bahia de Feira, que disputa apenas o Campeonato Baiano. E aí, quando tem esses jogos contra os times maiores, é hora deles mostrarem serviço. E aí, o goleiro chamou atenção, né? E acaba que os goleiros, eles são mais valorizados naqueles momentos críticos, né? Então, assim, quando eles passam despercebidos, óbvio, é porque estão fazendo muito bem o trabalho deles, né? Sinal que o time está funcionando muito bem, está em sintonia, mas aquele momento também, aquela pressão, e jogador que consegue lidar bem com pressão, tem ponto extra. Exatamente. Então, na próxima fase, o Bragantino vai enfrentar o Ipiranga do Rio Grande do Sul pela próxima fase da Copa do Brasil, e hoje tem mais time grande jogando pela Copa do Brasil. É o Botafogo que vai enfrentar o Sergipe. Ou então o Botafogo aí jogando esse jogo na primeira fase da Copa do Brasil, tá ali confirmado. Hoje, às 8 horas da noite, no Batistão, Botafogo contra Sergipe. E aí a gente tem a provável escalação do Botafogo para mostrar o pessoal de casa. Quem será que vai estar aí nesse jogo? O Botafogo tem algumas dúvidas, até porque o Tiquinho, já antecipando, não pode jogar porque o Tiquinho foi suspenso por causa daquela cabeçada que ele deu no jogo contra o Flamengo, e aí está suspenso por 30 dias, até ser julgado. Então o Tiquinho aí não vai jogar essa partida, que é o camisa 9 do Botafogo. Vamos lá, Lucas Perry, Rafael, Adrielson Cuesta, Marçal, Tietê, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, ou Marlon Freitas, Carlos Alberto ou Gustavo, Matheus Nascimento, que é o substituto natural do Tiquinho, e aí o Vitor Sá. Bárbara, quero te perguntar, será que nesse jogo o Botafogo vai ter algum expulso? Não sei se vai ter expulso, e sei assim que tem que ficar atento, porque Sergipe vem aí de uma sequência de vitórias. Exatamente, nas últimas 7 partidas venceu 6, ainda não perdeu o jogo nesse ano, então o Sergipe vem de uma sequência boa, né? É o time menos vazado do campeonato da Copa do Sergipano e da Copa do Nordeste, mas por outro lado tem um pouco de dificuldade de fazer gol. Então a gente pode esperar um time mais retraído, né? Ainda mais jogando contra o Botafogo. O Botafogo talvez com a dificuldade de vazar essa defesa, mas um time que, se a gente for pegar o retrospecto,
pouco vai incomodar o goleiro Lucas Perry e essa zaga aí. Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. E segurar o emocional para não levar outra suspensão, né, Gabriel? E o Botafogo tá pressionado, né? Ainda mais depois de ter perdido pro Flamengo, Sub-20, 17, ter perdido também pro Vasco. Então precisa dar esse retorno logo. Exatamente. E na segunda-feira a gente atualiza o pessoal da rodada do fim de semana do Campeonato Carioca, Mineiro e Paulista. Tá joia, Barra? Obrigada, Gabriel. Obrigado você.